Olá, piratas de cripto, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal BTC 88.000. O que está acontecendo com as criptomoedas e será que nós vamos entrar em bear market ou não? Acompanhe comigo que hoje eu vou falar para você quais são os próximos passos para o Bitcoin. Mas antes, não esqueça, se você é novo no canal, não esquece de se inscrever, deixar seu joinha aqui embaixo e outra. Se você está com dificuldade no mundo cripto, eu vou deixar aqui embaixo o link do nosso grupo grátis. E vamos para a análise do Bitcoin e o que está acontecendo hoje no mercado cripto. Gráfico do Bitcoin, no gráfico diário eu já tracei aqui para vocês a linha, pessoal. Nós temos uma base de suporte aqui atrás, a maior base de suporte mais forte aqui é na casa dos 85 mil, tá? Então aqui na casa dos 85 mil nós temos uma base de suporte mais forte, onde o preço deve segurar. E aqui na base dos 88 mil que nós estamos agora, tem uma base bem fraquinha que nós estamos tentando segurar. Vocês podem notar, pessoal, que aqui, ó, estão vendo aqui, ó? Quando nós perdemos essa base de preço aqui atrás, que é nos 93 mil, nós temos um espaço, ó, de 2 dias de vela aqui forte, que subiu. Esse daqui é um espaço livre para o preço cair também da mesma forma. Então a maior base de preço está em 85 mil. Depois que nós perdemos os 93 mil aqui, ó, nossa próxima base de suporte mais forte ficou nos 85. Nós podemos segurar nos 88, que nem nós estamos tentando segurar agora, sim. Nós podemos, tem uma basezinha de suporte bem fraca aqui atrás, mas é uma base de suporte mais fraca. O preço está tentando segurar a curto prazo? Tá. Observem aqui no gráfico diário, nós estamos tentando fazer esse mesmo padrão aqui, ó. Onde que nós tivemos uma queda, o preço acabou voltando, aqui também teve uma queda, acabou voltando. No outro dia de ontem também ele teve uma queda, acabou voltando. Fechou vermelho, mas fechou para cima. Aqui também nós fechamos para cima. E hoje, eventualmente, desceu de volta abaixo, tá? Agora estamos 88.300, estamos praticamente abaixo do fundo de ontem. Vamos ver como vai se comportar até o final do dia. Se ele vai voltar mais um dia e vai fechar a velinha aqui em cima, dando também mais um sinal que ele está formando uma base de preço nessa região. Como que o preço se movimenta? Dessa forma que eu falei para vocês. Ele vai de um lugar ao outro. Quando ele perde uma base de preço, como ele perdeu aqui, ó, a próxima base de preço era nos 93, tá? Chegou aqui nos 93, ele tentou segurar, ó, 2 dias. Segurou um dia positivo, segurou um dia negativo. No terceiro dia não conseguiu segurar, perdeu a base de preço. Ele veio aqui buscar a base dos 88. Chegou nessa base de preço, tentou segurar um dia, tentou segurar 2 dias, que foi o dia de ontem. Agora no terceiro dia tá rompendo. Se ele perder essa base de preço, romper, fechar aqui o dia abaixo de 88, a maior probabilidade é no dia da manhã nós irmos buscar os 85, até mesmo no dia de hoje. Aí sim nós vamos segurar a base de preço aqui dos 85 e vamos tentar formar um fundo semelhante a esse. Depois que nós formarmos um fundo semelhante a esse aqui nessa região, nós vamos voltar a subir, buscar a região dos 100 mil dólares aqui, tá? Por que a região dos 100 mil dólares? Porque essa base aqui, ó, essa base que vocês estão vendo de os 100 mil aqui, ó, 99, 100 mil, era um suporte e hoje virou uma resistência. Então, é a resistência do Bitcoin que ele vai ter que superar quando ele chegar ali. Então, eventualmente, quando ele encontrar o fundo aqui ou quando ele encontrar o fundo aqui embaixo, ele vai retomar a volta aqui para cima e ele vai chegar nessa base de preço. Nessa base de preço nós vamos ter o X da questão. Ela vai conseguir formar um fundo ascendente, romper, ela vai romper de cara, vai usar essa resistência como um suporte para depois o preço ir, ou ela simplesmente vai cair e vai voltar um patamar abaixo de 85 mil. Isso que nós vamos ter que analisar dentro das próximas semanas. Isso vai dar no mês de dezembro, tá? Não vai ser nesse mês aqui de outubro. Não vai ser nesse mês de novembro, tá? Provavelmente esse movimento vai ficar para o mês de dezembro. Agora no mês de outubro nós continuamos corrigindo e estamos tentando formar uma base de preço para tentar voltar aqui em cima. Isso no gráfico diário, tá? Já no gráfico semanal, vocês podem observar que depois que nós perdemos a base aqui dos 100 mil, dos 98, 99, 100 mil aqui, ó, nós temos espaço, ó, livre aqui, ó, para correr até os 85, tá? E aí sim vai encontrar uma base de preço aqui nos 85 mil, ó, que é esse suporte aqui que está tentando encontrar, tá? Então nós tínhamos espaço livre para correr. Aqui nós temos o topo, aqui nós temos o fundo, aqui nós temos o novo topo, a estrutura no gráfico semanal de baixa, tá? De baixa. Essa é uma estrutura de baixa no gráfico semanal. Dito isso, essa é a nossa base de suporte aqui nos 85 no gráfico semanal. A média móvel vai estar aqui, o preço deve voltar aqui, bater e voltar aqui para cima. Nesse momento aqui, que é o 100 mil lá que eu falei lá atrás para vocês no gráfico diário, nós vamos ter o X da questão. Aqui o preço vai conseguir bater, romper, voltar aqui para cima, usar como suporte e depois ir buscar novas máximas, ou ele vai simplesmente bater aqui, voltar a cair, fazer um topo descendente contra esse topo anterior aqui, e aí sim
voltar a cair, perder essa base de preço dos 85 mil que ele está tentando formar e vir buscar uma região mais baixa aqui, que seria dos 74 mil a 77 mil, tá? Aqui nós temos uma última base de preço aqui para segurar o preço. Essa daqui é a última base de preço. Poderia segurar aqui a base de preço e aí sim retomar alta. Este movimento aqui, se acontecer, é uma correção um pouco mais prolongada. É bear market? Não, não é bear market ainda. Oficialmente só estaríamos em bear market se nós perdemos a base dos 74 mil no gráfico mensal, tá, pessoal? Gráfico mensal. Tá vendo? Isso é gráfico mensal. Teria que perder essa base, fechar aqui embaixo. Aí nós entraríamos em período de bear market, tá? Que der a maior probabilidade dele aí fazer um topo descendente e voltar a cair. Se esse gráfico aqui vier até aqui embaixo, no 73... Se esse gráfico aqui vier até aqui embaixo, na base dos 80 mil, 88 mil que ele está agora, 87 mil, 85 mil, não importa onde. Se ele vier aqui nessa base de preço, acima dessa base de preço, ainda é um fundo ascendente que nós tivemos em todo o ciclo, ó, todo o ciclo, ó, fundo ascendente. Se esse fundo for aqui, ó, é um fundo maior que esse daqui, é um fundo maior que esse daqui, é um fundo maior que esse daqui, que mantém uma estrutura de alta, tá? Mantém uma estrutura de alta. Então, esse movimento aqui que está sendo formado e ainda não foi formado, por enquanto, nada mais é que um fundo ascendente. Teria que perder os 74 mil e fechar aqui embaixo, para daí nós entrarmos em bear market. Até isso não acontecer, nós ainda estamos em estrutura de baixa. E aquele negócio que eu digo para vocês, vindo aqui no gráfico diário, vocês notem que os melhores momentos de compra são nos momentos de medo. Eu não preciso desenhar isso para vocês, porque no gráfico já está desenhado, ó. RSI entrou aqui em 24, ó. Fundo formado aqui em 78. O que aconteceu depois? Divergência, ó. Fundo maior, fundo menor. Fundo maior e fundo menor ainda, que foi os 74 mil. Então, esse tipo de divergência aqui, ó, nós temos que ver aqui também, tá? Nós estamos hoje em 26, tá? Bem pertinho desse patamar aqui embaixo, ó. Podemos fazer o mesmo movimento, formar aqui um fundo, voltar a sair, formar um fundo menor aqui e aqui formar um fundo maior, formar um fundo semelhante a esse daqui e depois retomarmos alto. Então é isso que nós vamos ter que ver no RSI de agora em diante, ó. Fazermos uma divergência, fundos maiores com fundos menores aqui no gráfico. Isso vai mostrar para nós que é uma divergência que encontramos o fundo do movimento. Semelhante a todos os outros movimentos. Voltando aqui atrás, ó, mesma coisa. Batemos aqui, ó, formamos o maior fundo aqui, ó, em 25. Depois nós viemos mais para baixo, viemos para os 48 aqui nesse ponto e formamos um fundo menor, ó. Formamos o fundo aqui em 26, tá? Então aqui foi 25, aqui foi 26 e depois ele voltou a subir, ó. Vocês podem notar que esse fundo foi um pouco maior, esse foi um pouco menor. Aqui foi em 54, aqui foi em 48 e depois o próximo fundo foi aqui, ó, em 53 e ele fechou aqui, ó. Isso foi uma divergência também, inverteu a tendência e voltou a subir. Divergência, inverteu a tendência e voltou a subir. E aqui nós vamos entrar em um período também que provavelmente vamos encontrar mais divergência para voltar a subir. E se nós voltarmos aqui atrás, pessoal, vocês podem observar que aqui foi a mesma coisa, ó. Batemos o fundo do movimento aqui em 26 mil, quando que nós iniciamos a tendência de alta e nós estávamos afogados em 18, tá? Em 18. Então aqui nós estávamos em 18 e aqui nós estávamos em 26. Enquanto que nós estávamos em bear market, quando nós encontramos o fundo aqui, nós encontramos o fundo em 25 no RSI, enquanto que nós estávamos em 15. Então aqui nós estávamos 26. Nós estávamos quase 100% mais alto, mais caro. Quase o dobro do preço aqui, o RSI entrou em um fundo bem maior, tá? Aqui foi a divergência que nós tivemos de inversão de tendência, tá? Quando que nós passamos de uma tendência de baixa, tá? Ó, tendência de baixa para uma tendência de alta. Os RSIs também indicam isso para nós, ó. Aqui nós vimos em fundos cada vez maiores, mais para baixo, ó, cada vez maiores. Aí nós tivemos aqui o primeiro fundo divergente, onde o fundo foi maior, tá? O fundo foi maior e aqui o fundo for menor. Olha, o fundo aqui maior, aqui o fundo for menor e aqui o preço estava menor, tá? Então aqui o fundo foi mais para cima, só que o preço estava mais barato do que ele estava aqui. Foi a primeira divergência e sinal que nós mudamos de tendência. Aí mesma coisa aconteceu aqui, só que notem aqui, quando que nós realmente encontramos a mudança de tendência e quebramos a estrutura de baixa, foi aqui nos 26 mil, nós tivemos uma queda muito maior. E esse momento aqui assustou as pessoas, porque nós estávamos tentando inverter a tendência no RSI, inverter a tendência aqui no gráfico diário e aqui embaixo nós encontramos um fundo bem maior. Essa divergência aqui, ó, mostrou para nós foi o fim do ciclo, quando nós tivemos o rompimento aqui dos 30 mil e fomos para essa pernada aqui. Esse sinal aqui nos mostrou fim do ciclo de baixa e início do fim do ciclo de alta. É o que nós estamos vivendo hoje, tá? E agora nós estamos com o mesmo padrão aqui, ó, das últimas quedas, tá? Dos últimos momentos de pânico, dos melhores pontos de compra. Aqui, ó, foi aqui, aqui, ó, foi aqui e agora aqui está sendo aqui. Então, aproveita a oportunidade porque você ganha dinheiro nesse mercado comprando no pânico, comprando no medo e vendendo na euforia. Você não vai ganhar dinheiro no mercado de criptomoedas se você quiser comprar na euforia. É nesse momento onde as pessoas estão cagadas de medo, tá? Estão com muito medo, é o momento onde você vai ganhar dinheiro de verdade. Porque se não for nesse momento, quando você comprar na euforia lá em cima, você não vai ganhar dinheiro. E uma coisa eu digo pra vocês, prestem atenção aqui, gráfico de 4 horas, ele tem que
montar uma estrutura de alta. Até ele não montar uma estrutura de alta, nós não vamos subir no gráfico diário. Ó. Aqui ele fez um fundo, ele tentou, perdeu. Aqui ele tentou, perdeu de novo. Então ele vai tentar mais uma vez. Uma hora ele vai montar essa estrutura aqui. Ele vai segurar a base de preço e vai começar a fazer isso. Quando que isso acontecer, ó, esse movimento acontecendo, nós encontramos o fundo do movimento no gráfico diário, tá? Daí quando esse movimento acontecendo 4 horas, nós encontramos o fundo do movimento no gráfico diário. Aí nós devemos subir e bater nessa região aqui para ver se nós vamos fazer o fundo ascendente, se nós vamos romper de vez ou se nós vamos cair mais. Então aguardem. Dia após dia a gente vai analisando e acompanhando o mercado. E agora quero mostrar para vocês uma coisa que talvez muitos de vocês não perceberam, mas vocês podem estar sendo enganados. O preço do Bitcoin, como que vocês podem observar aqui no gráfico semanal, ele subiu em dólar, né? Bateu 126 mil. Mas isso eu vou dizer para você que isso tudo que você está vendo pode ter sido somente uma manipulação do preço, porque nós tivemos a desvalorização do dólar, tá? O dólar se desvalorizou contra qualquer moeda no mundo, tanto o euro, tanto o BRL, tanto o peso argentino, quanto toda moeda do mundo, o dólar se desvalorizou. O que significa isso? Que ele se desvalorizou contra o Bitcoin. Então o Bitcoin ganhou valor contra o dólar? Não. O dólar perdeu valor contra o Bitcoin, contra as outras moedas do mundo. Se a gente pegar o mesmo gráfico que é o BTC em euro, notem uma coisa impressionante. Nós não batemos máxima histórica esse ano. Nós batemos a máxima aqui ó, em dezembro de 2024. Batemos aqui ó, e depois disso nós ficamos abaixo desse patamar aqui, ó. Tá. Só passamos aqui em setembro, mas já devolvemos em outubro. Isso é o gráfico semanal. Ficamos nesse caixote de lateralização. Um ano inteiro de lateralização. E aí vem o X da questão que vocês têm que se perguntar. Se nós passamos um ano inteiro lateralizando, que era para ser o ano de alta. Olhem isso daqui, ó. É 3 anos de alta, um ano de baixa. 3 anos de alta, um ano de baixa. 3 anos de alta, um ano de baixa. E aqui, meus queridos, observem isso, ó. 2 anos de alta e o terceiro ano que seria de alta está sendo de baixa. E aí o ano que vem, que era para ser o ano de baixa, vocês podem esperar talvez a maior alta da história para finalização de ciclo e euforia do mercado, tanto de criptomoedas quanto do mercado de ações. Então, aguardem e não sejam apressados. Você sempre tem que lembrar o seguinte, você vai ganhar dinheiro comprando no medo e vendendo na euforia. Nesse ano nós não tivemos euforia, ó. Passamos o ano todo lateralizando. Não rompemos o topo do ano passado. O topo do ano passado formado, final do ano nós tivemos uma alta, ok? Tivemos realmente uma alta, rompemos aqui o topo anterior, subimos aqui em novembro, dezembro, mas dezembro encontramos o topo do mercado. Depois disso, ó, não rompemos, tá? Então nós estamos dentro desse caixote, podemos ir aqui nessa base de preço e depois sim, irmos lá em cima, bater essa região, romper e aí vamos subir e buscar novas massas. E lembrem que toda essa lateralização aqui, isso daqui é a acumulação de preço. Então, nessa zona aqui, tá todo mundo acumulando preço. Quando que nós romper essa região aqui, eles vão começar a descarregar as ordens, vão começar a vender e vão começar a atrair todo mundo para dentro do mercado. E aí vocês podem esperar que o preço do Bitcoin talvez ultrapasse os 200 mil dólares no ano que vem, tá? Isso em euros. Agora vou mostrar para vocês BTC em reais aqui, ó. Encontramos o quê? O mesmo padrão. Onde que dezembro de 2024, ó, dezembro de 2024, exatamente no mesmo mês, batemos o topo do mercado, ó. Batemos o topo do mercado, depois disso não conseguimos romper o topo, tá? Passamos o ano todo de 2025, aparentemente vocês acharam que nós encontramos novas máximas, que nós buscamos novas máximas, não. Nós não encontramos novas máximas. Aparentemente, visualmente, você foi enganado, porque nós não ganhamos valores no Bitcoin. Nós não ganhamos valor no Bitcoin. Nós perdemos valor no dólar, tá? Então, gráfico do Bitcoin contra real, gráfico do Bitcoin contra euro, gráfico do Bitcoin contra outras moedas, nós não batemos topo histórico. Nós ficamos o ano todo acumulando, tá, pessoal? Acumulando para, eventualmente, nós temos um rompimento e uma nova máxima. E agora, claro, o DXY, que é o nosso querido dólar. E olha que coisa incrível. Se nós encontramos o topo aqui, ó, exatamente em janeiro, tá? Início de janeiro que nós encontramos o topo do mercado. Vamos pegar aqui o gráfico mensal e vocês observam aqui, ó. Em janeiro foi quando nós encontramos o topo, dezembro nós estávamos subindo, janeiro encontramos o topo, depois disso, ó, tchau. Desvalorização, tá? Tivemos uma desvalorização brutal do dólar. Essa desvalorização aqui, ó, do dólar de 12% foi o que trouxe a alta no Bitcoin em dólar, ok? Não em outras moedas. Isso, voltando aqui pro Bitcoin, nós tivemos uma desvalorização de 12, quase 13% no DXY, né? Se a gente pegar o topo do mercado aqui ó, em dezembro, ó, dezembro aqui de 2024, vocês não estão vendo aqui porque tá a minha imagenzinha, né? Deixa eu colocar mais pra cá. E se nós pegarmos o Bitcoin aqui no gráfico semanal e nós pegarmos a data onde que o dólar começou a se desvalorizar, que foi em janeiro, ó. Em janeiro aqui quando nós encontramos o topo do mercado, nós traçarmos aqui, puxarmos aqui, ó, nós tivemos 14% de alta. O dólar se desvalorizou 3% e o BTC ganhou 14% de valorização. Então, na verdade, o BTC não se valorizou. O dólar que se desvalorizou perante as outras moedas, o Bitcoin continuou lateralizando. Então, vocês podem ter vivido, nesse ano de 2025, um ano lateral, um ano de bear market silencioso, tá? Esse pode ter sido o maior bear market silencioso da história. Vocês podem ter vivido ele, estar vivendo ele, vocês não se tocaram, que isso pode ser um mini bear market disfarçado de um ano onde que nenhuma moeda encontrou sua máxima histórica das grandes. Bitcoin lateralizou, Ethereum lateralizou, Solana lateralizou, as outras altcoins só queda, então foi um ano todo silencioso. E agora nós estamos indo para uma correção de preço, onde que nós podemos buscar um patamar de 85 ou até 77, dando talvez a última e a melhor oportunidade de compra antes de nós termos a última pernada do ciclo e a finalização do ciclo. Lembrem que ano que vem nós temos injeção de liquidez, hoje a taxa de desemprego veio maior do que o esperado, então o Fed vai ter que daqui a pouco cortar o juro, tomar uma atitude e jogar a liquidez na economia, senão os Estados Unidos vão entrar em recessão. E sim, os Estados Unidos vão entrar em recessão, independente se for agora ou ano que vem, eles vão entrar em recessão, mas essa recessão provavelmente vai ser adiada, o Fed vai jogar liquidez na economia, vai aquecer o macro, nós vamos ter mais uma pernada, mais uma alta, mais uma euforia e depois disso nós vamos ter a finalização do ciclo. Então lembre, o ciclo, ele nunca finaliza no medo, tá? Ele nunca finaliza no medo. E nesse momento aqui, ninguém estava eufórico, ele finaliza na euforia. Nesse momento estava todo mundo com medo e agora continua todo mundo com medo. Um ciclo, ele finaliza na euforia.
tá? Nesse momento, na euforia, tá todo mundo ganhando dinheiro, onde é que tá todo mundo achando que vai pra lua, onde é que tá todo mundo achando que dessa vez aqui no Bitcoin vai subir até 1 milhão, é quando nós finalizamos o ciclo, não quando que tá todo mundo com medo, e o preço não costuma ficar 4 meses lateralizando pra finalizar um ciclo e dando a oportunidade de todo mundo sair aqui com pouco prejuízo. Ele costuma finalizar o ciclo assim, ó. Chegou, fica um período de tempo, chau pra baixo. Chegou, fica um período de tempo, 2, 3 semanas, chau pra baixo. Ele não dá oportunidade de você sair. E aqui, meus queridos, todo mundo teve oportunidade de sair, tá todo mundo tendo oportunidade de sair, tá todo mundo podendo vender aqui e sair com um pouco de prejuízo e ficar fora do ciclo de baixa. Conveniente, né? Demais, né? Deixa aqui nos comentários se você acha que nós estamos entrando em bear market ou se isso daqui é somente uma manipulação do preço, uma manipulação do mercado para fazer os mãos de alface vender. Gostou do vídeo? Não esquece de me seguir. Você está com dificuldade? Vamos deixar o link aqui embaixo, nosso grupo grátis. E claro, você quer participar da nossa comunidade? Estamos com 40% de desconto. Então não esqueça, a oportunidade está dada. 40% de desconto e é nesse momento de medo, nesse momento que as pessoas estão vendendo e estão achando que estão entrando em ciclo de baixa, que você tem que aproveitar a oportunidade e comprar barato e montar a tua carteira. Então 40% de desconto nesse mês de Black Friday. Link aqui embaixo, clica e aproveita.